Vamos aprofundar um pouquinho os conceitos bioéticos relacionados ao principalismo. Então, são 4 conceitos bioéticos da bioética principais que nós temos que refletir, que são a beneficência, a não maleficência. Então, para alguns fazer o bem já é não fazer o mal, não é bem assim, a gente pode desprender um pouquinho melhor, a autonomia e a justiça. Bom, a beneficência é um conceito hipocrático, vem do juramento de Hipócrates. Hipócrates foi o pai da medicina, juramento hipocrático. E num dos trechos aí do juramento hipocrático, ele fala que o médico, no caso é o juramento médico, né, que ele usará o tratamento para ajudar e nunca prejudicar o paciente. Então, todo o conhecimento é usado para o auxílio, para promover o bem maior, né? Esse é o princípio da beneficência. Em outras palavras, para a gente aplicar, nós temos que olhar o paciente e o que ele precisa e verificar se o atendimento feito, por exemplo, atendimento executado é o melhor atendimento que eu estou fazendo para ele. É o melhor recurso que eu tenho para o caso do paciente, né, dentro da sua doença. Então, o paciente tem uma doença, ele tem um quadro de doença. Será que o que eu vou oferecer é o melhor recurso? É o recurso mais adequado, mais moderno? É um recurso seguro para ser aplicado? Então, essas questões são colocadas em xeque, e se for o melhor recurso, se for o recurso mais adequado, se for o recurso seguro para aquela determinada doença, para aquele determinado paciente, eu estou praticando o princípio da beneficência. Eu estou dentro do princípio bioético. Tá? Um outro princípio é a não maleficência. Não maleficência. A não maleficência é o não acarretar ou não provocar um dano intencional. Um dano intencional. Como assim um dano intencional? Nós sabemos que diversas condutas podem resultar em danos, tá? Que às vezes acontece por características próprias do paciente. O paciente tem uma variação anatômica, então o acesso ele não foi colocado ou não atingiu, um acesso venoso não atingiu o lugar que deveria atingir por conta da variação que o paciente tem, ou a doença promove alterações que as condutas são mais difíceis e geram danos, como por exemplo um paciente que tem parada cardíaca e precisa de uma ressuscitação cardiopulmonar, mas ele tem osteoporose. Na hora que você vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar, a compressão causa danos ao esqueleto torácico, fratura todas as costelas. Mas é um dano que não é intencional, é um dano da conduta, precisa acontecer. Agora, um dano intencional, né, seria, eu estou prejudicando ele, eu sei que isso vai prejudicar ele, que vai ser ruim, e eu vou mesmo assim executar. Então nós temos que tomar cuidado com esse princípio de não acarretar danos intencionais ao paciente, não fazer a maleficência. O outro princípio é o princípio da justiça. O princípio da justiça, que é garantir, né, a todos uma distribuição justa, né? Eu tenho que distribuição justa, equalitária, responsável de todos os serviços de saúde. Então, todos devem ter acessos
todas as pessoas devem ter acesso a serviços de saúde de uma forma igualitária, não mais para um por conta de níveis sociais, etnia, religião e menos para outro. A justiça é a garantia de distribuição equalitária dos serviços de saúde. E o nosso último princípio, né, dos 4 princípios bioéticos, é a autonomia. A autonomia, que deve respeitar a vontade do paciente em executar o tratamento, participar do tratamento, assim como tem a autonomia do próprio cuidador, do médico, do profissional que vai realizar uma conduta, porque ele tem uma autonomia para fazer tal conduta e não fazer às vezes o que o paciente pede. Então a autonomia é uma mão dupla, não só do paciente, mas do profissional. E em alguns casos bem interessantes, há bastante conflitos, como a transfusão de sangue, em testemunhas de Jeová. Isso aqui é um tema bem controverso, tá? E aqui eu já queria falar para vocês que há de princípio um grande conflito de interesses, tá? Qual o conflito? Primeiro é o conflito da testemunha de Jeová. Eu vou pôr aqui, da testemunha de Jeová, onde ela preza, né, viabiliza, né, ela requer a sua liberdade de crença. Liberdade de crença. Então é a autonomia dela. A minha crença impede de eu receber hemocomponentes, né, componentes sanguíneos. Né? Assim como eles também sinalizam que além dessa liberdade de crença, eles devem ter o direito à sua privacidade, de não receber, respeitar a privacidade, assim como os riscos, né? Eles falam muito que transfusão de sangue tem muitos riscos por receber sangue contaminado, coisa que a gente sabe que é muito difícil acontecer atualmente. Por outro lado, eu tenho o conflito dos profissionais de saúde. Então, vou pôr aqui profissional de saúde, onde eles devem zelar pela vida. Então, o que acontece? Primeira coisa é que esse grande conflito vai existir apenas em situações de urgência e emergência. Se não for, existem materiais sintéticos de sangue, tratamentos mais longos que podem ser realizados, mas na urgência e emergência uma decisão tem que ser tomada. Então eu vou respeitar a autonomia de liberdade de crença do paciente e tomar a decisão de não ofertar, ou eu vou zelar pela vida e ser ofertado. Bom, isso é uma decisão muito complexa, né? É algo muito difícil de ser tomado, e existem diversos julgamentos, né, sobre esse princípio bioético da autonomia colocada aí em pauta sobre a transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. E uma coisa interessante, então eu vou pôr alguns fatos interessantes, né? Se a gente pensar na Constituição, em 1988, a Constituição garante o direito à vida e o direito à liberdade de crença. Quer dizer que o conflito ainda continua pela Constituição de 1988, onde os dois teriam aí a sua autonomia, um zelar pela vida e outro pela liberdade de crença. Porém, alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos onde médicos realizaram a transfusão de sangue, decretaram que a vida
é um bem maior. Significa que a vida ela deve estar acima da liberdade de crença dessas pessoas. Isso foi uma posição do STF, tá? Assim como já teve julgamentos na década de 80 que relataram que a transfusão deve acontecer preservando em si a vida. Mas é um conflito de interesses gerado pelos princípios éticos, né? São dois princípios éticos aqui, né? Zelar pela vida e liberdade de crença é ético, né? Cada um manter a sua crença, assim como é ético zelar pela vida das pessoas. Então esses são os 4 princípios bioéticos: beneficência, a não maleficência, a justiça e a autonomia.